sabia que hoje é comemorado o Dia da Criatividade? A mestra em artes e empreendedora Thaís traz estratégias para driblar as distrações e focar no que realmente importa. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste, direto do Rio de Janeiro, Thaís Bollanger. Vamos tratar de um tema aqui importante com relação a ideias, a transformação de ideias em projetos reais. Seja bem-vinda, Thaís, aqui no Jornal da TV Noroeste, Minas Gerais. Olá, Alberto, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E estamos aqui para contribuir no que for possível aí nesse assunto que é a ideia, a criatividade, que tanto nos agrada. Falar em ideia, criatividade, o brasileiro realmente é criativo? Demais. O brasileiro é muito criativo. Uma das características de que a gente fala, né, sobre criatividade é tratar dessa diversidade, né? E o Brasil, ele tem ali as dimensões continentais, os climas diferentes, as diversas classes sociais, isso tudo contribui muito para esse nosso processo aí com a nossa criatividade. Pois é, e com relação à criatividade, grandes projetos são criados pelas pessoas. Projetos importantes que as pessoas vão patentear, registrar, se transformam em franquias e as pessoas ficam até milionárias com uma ideia que surgiu, não é isso? Essa é uma das características das ideias, né? Esse potencial de se tornar uma coisa grande, uma coisa que causa um impacto, né? Como dizem, que muda vidas. Mas a ideia também pode ser aquilo que é bem pequeno, mas muito significativo, né? Então, esse campo que a gente trabalha da criatividade, das ideias, ele é muito vasto, né? Porque ele pode tratar tanto de algo muito pessoal, né, que vai envolver ali uma realização pessoal, um projeto de vida que é mais intimista mesmo, quanto algo que vai aí para a sociedade se desenvolver, né, para mais pessoas. Bom, então cite algum exemplo aí de alguma ideia aí que é importante nesse sentido. A ideia em si, ela é muito importante. Eu vou te dar alguns exemplos assim que estão mais presentes no nosso cotidiano, né? A gente tem ideias que são usadas para resolver problemas, a gente tem ideias que são utilizadas aí para desenvolver mercados, né? Ideias em relação ao campo tecnológico. A gente tem também as ideias que são mais voltadas para o universo das artes. Então, esse campo da ideia ele é muito vasto. O que a gente apresenta para as pessoas, tanto no livro quanto em palestras, é que esse momento, essa ideia, né, sobre a criatividade, a ideia brilhante, ela muitas vezes é superestimada, né? Ela é sobrevalorizada, porque uma ideia ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, ela pode ser desenvolvida ao longo de um processo, né? Então a gente às vezes faz muita festa, né, para quando a ideia chega, mas ela em geral é parte de um processo, né? E quando ela chega, ela inicia um outro processo, né, que é o processo de realização. Então o que a gente fala é que a gente precisa colocar essa ideia em movimento, né? O mais importante é quando a gente tem uma ideia para um negócio ou uma ideia para um projeto pessoal, é importante que essa ideia ela entre em movimento, né? Tanto quando eu quero criar uma empresa, ou quando eu quero fazer uma mudança dentro de casa, ou algum feito ali, alguma realização dentro da família. O mais importante não é a ideia em si. A gente fica às vezes querendo ter a melhor ideia, a ideia mais brilhante, mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente pode sim colocar essas ideias em movimento, né? E aí a gente vai observando o que dá mais certo, o que dá menos certo. A gente vê, por exemplo, pessoas simples que têm ideias assim, na casa, dentro da residência da casa dela, com relação a criar uma decoração nesse canto da casa, nesse quarto, nessa sala, e a pessoa não tem um curso de arquitetura, engenheiro civil, e ele muda a casa dele lá, faz uma mudança geral,
e que quem chega, né, fica assim, ué, que mudança legal, quem fez, né, a ideia dela que se transformou em realidade. É um sucesso, né, quando a pessoa se realiza, né, com um projeto que ela criou, que nasceu dentro dela e se tornou realidade, né? Ah, é lindo esse exemplo, né? Porque o mundo das ideias, né? Esse campo da criatividade, a gente diz que é um campo muito vasto, ele não tá só ligado ao universo das artes, né? A gente é criativo em muitas linguagens, né? Tem gente que é extremamente criativa ali no trato com as coisas, né? Os objetos da casa. Tem gente que é extremamente criativo com as palavras. Tem gente que vai ser extremamente criativa ali na cozinha, né? Quando vai fazer uma comida, sempre inventa um detalhe, cria uma coisinha nova, não consegue fazer aquele trivial, né? Vai sempre modificando alguma coisa. Então é importante a gente saber e poder identificar qual é a linguagem da nossa criatividade, né? Em qual linguagem a nossa criatividade vai se portar melhor, vai se soltar melhor, digamos assim. Pois é, Thaís, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais alguma orientação, alguma dica, alguma mensagem às pessoas de modo geral, o telespectador que está te acompanhando aqui? Olha, a dica que eu dou, a mensagem que eu dou é que não existe ideia parada, né? Toda ideia que está ali parada, na verdade, ela está, né, criando ali, se estragando ali, digamos assim, né? Pensa numa água parada, né? Vai dar um bichinho, vai dar alguma coisa errada. Então, não existe ideia parada, o que existe é uma ideia que está te esperando, né? Então, teve a ideia, entra em ação. Se ela não der certo, ela vai tombar e vai se tornar um degrau para uma nova ideia. Então, a proposta que eu trago aqui é que a gente se coloque em ação de acordo com as nossas ideias. Muito obrigado, Thaís Boulanger falou do Rio de Janeiro, você é muito simpática e esse tema também é muito bom mesmo, porque todas as pessoas têm ideias e muitos travam essa ideia, guarda, engaveta e vamos tornar realidade, né? Vamos mudar, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Tchau.